Boa noite. Estaria falando a mesma coisa se tivesse perdido também. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo, anoto, planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e é o possível cenário do jogo também. E isso aí, primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes com um a menos, jogando com um a mais, e decidimos rápido porque já estava previsto se isso acontecesse. Com a comissão a gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer, e foram sublimes. A expulsão do Bruno foi uma pena, porque para mim era o melhor jogador em campo até o momento, estava sendo um perigo constante pelo lado do Mateuzinho, estava atacando bem, estava defendendo, estava correndo o que mais, e obviamente um jogador desse calibre tão importante, perdê-lo, não só perder ele e ficar com a menos é um golpe importante para a equipe, mas eu tenho uma equipe, um grupo de homens fantásticos que tenho que exaltar. O que eles fizeram hoje no campo, o que eles correram, o que eles se doaram é louvável. Mesmo se tivesse vindo aqui com outro resultado, eu teria falado a mesma coisa. Eu estou muito orgulhoso do time que eu tenho, da equipe que eu tenho na mão, conheço esse grupo, já falei como ninguém, e sei perfeitamente a fome e a ambição que esse grupo tem de ser campeão e de ganhar. E eu sou, como falei também nas outras vezes, sou um privilegiado de poder liderar esse grupo. O Michael, jogador importantíssimo para mim, um jogador determinante, tem gol, tem 1 contra 1, tem drible, tem tudo que um extremo deve ter. Adoro ele, joguei com ele, fui muito feliz do lado dele, e teve uma lesão muito grave, muito grande, e ainda está recuperando o seu melhor momento de forma. E era uma troca certa hoje, o Michael era uma troca certa, porém com uma troca que fizemos no primeiro tempo e a segunda depois com a lesão do Nico, me deixou só com mais uma parada, né? Então eu tive que segurar o máximo possível essa parada, por se alguém não aguentasse até o final, porque estava correndo muito, por se alguém tivesse mais uma lesão, e eu tive que aguentar a última troca, que foi o Plata, até o final. Então o Michael não entrou por um motivo tático hoje, mas é um jogador que vai ter os minutos praticamente todos os jogos, porque, como eu te falei, é um jogador muito importante, e eu quero ter a melhor versão dele o mais rápido possível, e estou fazendo de tudo por ele e por todos. Primeiro de tudo, um grupo que cria jogadores grandes, jogadores gigantes, que crescem nesses momentos, nos grandes clássicos, nos jogos mais importantes, em finais. São jogadores que são decisivos. Eu tenho um grupo de jogadores decisivos, e a primeira troca que eu fiz foi um jogador de seleção brasileira, né? E então eu sei o que eles vão me dar, eu sei o que eles vão render. Então, assim, simplesmente eles têm que continuar acreditando neles. Eu não tenho feito muito mais do que dar soluções táticas, porque eu sei do que esse grupo quer, eu sei o tanto que esse grupo quer ganhar. Tanto é que tu vê como os jogadores saem do campo exaustos, eles dão a vida um pelo outro, pelo companheiro, eles se abraçam, eles querem, eles saem machucados do campo, eles saem sangrando do campo. Então esses meus jogadores querem mais que ninguém. Então quando não conseguem atingir o objetivo, abala, claro que abala. Porque jogar no Flamengo, o maior time para mim do Brasil e um dos maiores do mundo, você quer botar a sua foto na parede, quer fazer história. E quando não consegue, dói. A gente quer fazer história aqui. Antes do jogo, estudo, faço uma leitura ofensiva, defensiva, todas as fases do jogo, e tomo as minhas decisões. Mas eu deixei bem claro para eles, né? Porque eu preciso não é da opinião, senão do que eles estão sentindo, porque eu preciso dar para os jogadores as soluções segundo também a cabeça deles, do que eles querem, o que eles pensam, para a gente poder chegar num termo bom. E eu tenho conversado muito com o Davi tem me apoiado bastante nisso, me dando bastante feedback do que o grupo sente muitas vezes, e não só ele, senão os capitães todos vêm me ajudando muito nesse papel,
para depois a decisão ela é minha. A decisão de como a gente vai jogar, quem vai para o campo, quem é titular, quem é reserva, o sistema que a gente vai jogar, a estrutura, as mudanças táticas, os planos de jogo, tudo sou eu. Então a responsabilidade é minha, mas eu gosto de saber, por exemplo, o Rossi, que fale para mim o que eles estão sentindo, o que precisa naquele campo, porque muitas vezes o treinador não vê tudo, né? Então, por mais que a gente tenha uma comissão, uma equipe gigante, mas é bom saber a sensação do jogador. Depois do jogo do clássico que a gente perdeu, com certeza deve ter sido uma das piores noites minhas no futebol. A primeira derrota doeu muito. Na manhã seguinte, eu acordei, eu entrei no CT e me animei de novo. E recebi uma mensagem do meu grande amigo René Simões, que parecia que estava dentro do meu cérebro, falando tudo que eu estava sentindo. E tive uma troca com ele dessa primeira derrota como treinador profissional. É uma experiência interessante, dura, mas claro que ia chegar, eu sabia disso. Uma coisa é certa, eu tenho plena certeza do que eu acredito, das minhas convicções, do que é o jogo, das minhas ideias, e eu não vou abrir mão disso. Ganhando ou perdendo, eu vou continuar na linha. Então, quando vocês forem julgar o Flamengo do Felipe, ele é o Flamengo do Felipe, ele não é o Flamengo da opinião da imprensa, ou opinião de um diretor, não. É o que eu penso do futebol, eu não vou abrir mão, ganhando ou perdendo. Porque eu penso o futebol dessa forma. Então eu me animei, claro, contagiar o grupo. Temos que uma oportunidade gigantesca de jogar uma semifinal nesse estádio, nessa atmosfera incrível. E os jogadores obviamente que querem ser campeões. É o plano de jogo, né? É uma estratégia onde eu não vou abrir muito, mas assim, o meu pensamento primeiro era proteger a defesa e entregar a bola para o Corinthians. Entregar a bola para eles e saber que eles iam ter que criar. Porque muitas vezes a gente vai pressionar, corre muitos riscos e eles têm jogadores rápidos na frente. Então, a partir desse momento, entregar a bola para o Corinthians e a gente sabia dos jogadores, das capacidades, por exemplo, que a Arrascaeta tem de não perder a bola, do Gerson não perde a bola. O próprio Eric, que fez um jogo extraordinário. E não perde a bola, ou perde pouca bola. Então, são jogadores que conseguem segurar e fazer a equipe avançar. Esse foi o meu pensamento. Então, a partir do momento que eles iam forçar alguma jogada, a gente teria jogadores aí para conseguir tirar o time de trás e eventualmente ter chances de gol. O meu time, o meu modelo, eu jogo com 9 profundo, ok? Profundo, que dá profundidade ao time, que ataca o espaço. O Gabi tem essa função no meu modelo de jogo. O atacante, o 9, tem essa função. Pedro machucado, Carlinhos não pode jogar, e que outro jogador ataca melhor espaço que o Gabriel? Está no melhor momento dele? Não está. Todos nós sabemos, não está. É um jogador que não vai se recuperar nunca? Não sei, depende dele. Ele não foi nada a ver com o jogo que ele estava fazendo, senão com a estratégia que eu tive para o time naquele momento. A primeira opção sempre é tirar o atacante e deixar no campo jogadores que podem aguentar e ser mais resilientes na parte física, né? No caso, ele que tem uma função estratégica de ficar profundo e atacar o espaço. Obviamente que eu precisava deixar o Arrascaeta ali, porque o Arrascaeta é meia e cobre mais o campo do que o Gabriel. Então, uma questão especificamente estratégica. O posicionamento não estava correto nesse momento, era uma coisa que eu estava tentando corrigir, né, dele e do Gerson. Eles não estavam bem posicionados do jeito que eu queria. E o posicionamento dele era um pouco mais perto do Bruno, mas ele tem a tendência, né, de ficar mais alto. Mas eu acredito que tenha sido pelo número de erros que a gente teve com a bola no começo do jogo, de domínios, um gramado muito diferente, estava escapando muito a bola do nosso pé. Demos um pouco de contra-ataque, de transições para o Corinthians, ele acabou correndo demais e perdendo esse posicionamento dele depois quando a gente tinha a bola. Mas era uma coisa que eu estava tentando corrigir o tempo todo, gritando para ele poder corrigir esse posicionamento. 10 finais. Eu e o Diego Ripa, a gente sempre comentava, né, que o pessoal cobra o título, mas como é difícil chegar todo ano em finais. Como é difícil. Todo mundo quer estar na final. São muitos times que jogam. Todos eles querem estar disputando. E o Flamengo está ali todo ano.
Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. E às vezes até peca por querer ganhar todos, né? É difícil o calendário, mas com o grupo que tem e com o elenco que tem, né? Tirando as lesões, infelizmente, que a gente teve essa temporada, o Flamengo pensa muito grande, né? Então, e como eu repito, não é fácil estar nessas finais. E é o grupo, eu estou completamente tranquilo, porque são jogadores acostumados a jogar finais, são jogadores acostumados a estar ali todo ano brigando, todo ano se exigindo ao máximo, não perdem a fome, não perdem a ambição, ao contrário, querem mais fotos na parede, querem mais história, e aí o emocional fica mais fácil, porque são jogadores que sabem lidar com esse momento. O Bruno é um cara muito emocional, assim, ele sente muito, né, as derrotas, ele sente muito esses tipos de acontecimentos, ele sente muito quando o juiz erra também, né? Ele é muito emocional, ele bota para fora demais, e é um jogador que deixa a alma dele pelo clube. E eu falei para ele, pode ficar tranquilo que o grupo vai correr para você, não tenha dúvida disso. O grupo ama o Bruno Henrique, sabe o quanto ele entrega tudo que ele tem pelo grupo e pelo clube, sempre. E foi uma pena porque a expulsão é justa, mas nem tudo foi justo. Tenho muitas experiências jogando com a menos, tenho muitas experiências jogando com 2 a menos e com jogadores a mais também. Então acho que estou aqui agora falando com resultado positivo na minha frente, mas a decisão que a gente tomou foi firme, convicta. Como eu falei para vocês, eu tenho convicção do que eu faço. Nem sempre vai dar certo, nem sempre vai ser o caminho certo, mas o que eu falo, esses jogadores, eles acreditam tanto, né, e querem tanto, que acabam fazendo acontecer. Eu não vi ainda, confesso que eu não vi ainda nenhum lance desses, e não gosto de falar de arbitragem. Eu não vou falar do Daronco, adoro o Daronco, adoro ele. Mas só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo, porque o que eu sinto, já sentia como jogador e como treinador, é que ou você é com o Flamengo, ou você é contra o Flamengo, todos os outros clubes, então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Sempre é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo. E isso aí me incomoda bastante. Então a única coisa que eu peço aqui é que se respeite o clube e que faça o que está na regra, que façam o que é certo. Sigam a regra, por favor. Chega lá na televisão e olha o que está acontecendo realmente. Não se manipulem pelo que estão falando lá em cima. Os árbitros são bons, a gente sabe disso, eles vivem uma pressão muito grande. Mas a minha sensação é que é muito fácil, está sendo muito fácil ir contra o Flamengo. E isso me incomoda. Isso é a única coisa que eu quero, não quero vantagem, eu quero que sejam justos.